Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e este vídeo é para falar da contratação de Moisés, atacante, principalmente pelo lado esquerdo, que chega do Fortaleza. Claro, vocês já viram as notícias, tempo de contrato, questões financeiras. Aqui nós vamos analisar o jogador, os motivos que fizeram ele ser procurado pelo Santos e o que ele pode mostrar em campo, principalmente taticamente. Inclusive, por falar em tática, em instantes eu vou colocar um trecho de um vídeo recente aqui do canal para contextualizar. Porém, eu quero falar também de 4 motivos que eu vejo como os principais que fizeram o Santos ir atrás do Moisés. O primeiro é muito óbvio, o Vojvoda conhece o jogador. A gente sabe que técnico no mundo funciona principalmente indicando os famosos jogadores de confiança, jogadores com os quais eles já trabalharam e gostam. No caso do técnico, eu já não sou muito fã. Quando é diretor de futebol, então, também, né, vocês sabem, vocês têm acompanhado meus vídeos sobre o Alexandre Matos. Então esse motivo eu realmente fico com o pé atrás, talvez com os dois. Enfim, mas acontece, a gente se adapta à realidade, eu estou até só comentando que claramente esse é um dos motivos. Outro, o Fortaleza foi rebaixado. Veja só, no brasileiro, claro, né? Tem que pontuar, porque o América de Natal caiu no Potiguar esses dias, uma loucura. Fortaleza rebaixado no brasileiro, ou seja, tal como a gente em 2024, terá menos dinheiro. Tendo menos dinheiro, eles buscam vender alguns jogadores que possam render qualquer grana importante, e o Moisés acabou sendo um desses. O Santos se aproveitou dessa situação. Terceiro motivo, o Santos percebeu que precisa de jogador, né? Eu tenho visto alguns comentários, recebido até alguns comentários de que o nosso principal problema é a zaga, eu nem discordo, outros falando que é o meio-campo, mas poucos falando no ataque. E eu vou por uma linha um pouco diferente, apesar de entender que o Neymar tá para voltar. Detalhe, eu tô gravando esse vídeo no sábado, a gente não tem certeza quando o Santos vai confirmar o Moisés, mas tá no sábado. Eu tô falando antes do Santos e Noroeste, então antes do Neymar entrar em campo. O Gabigol tá aí, mas assim, o Rony chegou, mas o restante ainda traz alguns problemas. Tipo o Lautaro, eu não preciso descrever os problemas que o Lautaro traz. E o quarto motivo é claramente uma falta de confiança do Vojvoda no uso da base. E aí eu comento uma pena, porque é uma chegada que claramente vai colocar o Matheus Xavier para trás na briga. Temo que coloque o Miguel na briga para trás, o que me preocupa ainda mais, porque o Miguel tem começado muito bem essa temporada. E também me preocupa porque prova que o Alexandre Matos, e na próxima semana teremos um vídeo em específico sobre coisas que ele tem dito. O Alexandre Matos falou, mais de uma vez, vamos priorizar a base, vamos priorizar a base. É uma posição a do Moisés, lado esquerdo do ataque, que tem alguém da base, claramente pedindo espaço para pelo menos ganhar chances, o Matheus, e eles contrataram para essa posição. Então esse papo de priorizar a base foi para as cucuia de vez, né? Sejamos honestos e, para mim, pelo menos, a gente tem que lamentar isso, eu gostaria. Até recebi um comentário esses dias, no dia que eu tô gravando eu vi esse comentário, porque eu gravei aquele vídeo de perguntas de vocês para mim, e chegou, eu não tirei do ar o post pedindo as perguntas, então as perguntas ainda estão chegando, por mais que já tenha ido ao ar a entrevista em si. E aí chegou uma pergunta, por que você defende tanto a base se, por exemplo, no Paulista de 2021, né, o Ariel Roland usou a base e a gente quase caiu? Porque defender o uso da base não é 11 jogadores, independentemente da qualidade. Tinha muito jogador ruim naquele time do Roland, que focava com 11 caras da base no Paulistão. Não era aquilo que a gente defendia. É o uso específico. Tipo, um bom tempo no meio. O Miguel no ataque ou na meia. Jogadores em específico, né? Então, calma. Peças importantes que possam... Não dá para subir 11 caras da base. O Santos foi campeão paulista sub-20 há 2 meses. Talvez nem isso ainda. E eu não quero os 11 titulares daquele time no Santos, não é no profissional, não é isso. São peças esporádicas, peças específicas até que você coloca no time. Dito isso, para mim, esses 4 motivos que fizeram o Santos ir atrás do Moisés. Vamos analisar o Moisés agora? E aí eu peço para que você preste atenção nesse trecho que eu tirei do meu próprio vídeo na chegada do Rony. Eu acho importante para contextualizar o Moisés também, dá uma olhada. Na ponta esquerda, é claro que o Santos quer alguém de velocidade e habilidade, incisivo, que está começando a achar com o Miguel, mas eu acho que o Miguel pode render até mais pelo outro lado. Agora, eu vi pouca gente falando, até em termos de torcedores, e aqui eu quero trazer essa discussão. Por exemplo, no mesmo jogo contra o Bragantino, eu trouxe a análise tática aqui, e eu mostrei que o Miguel jogou de meia pela esquerda, o Gabriel Menino de meia pela direita, e Arão e o Zé, né, foi titular naquele dia, se eu não tô maluco, que tenha sido o Schmidt. Não foi o Schmidt, que o Schmidt ia no lugar dela, não foi o Aranzé.
eles de volantes, então numa linha de 4 mesmo, no meio campo, e não os meias, ou o meia, que geralmente é o Neymar, à frente dos volantes, eles abertos. De repente, você joga assim, não necessariamente com esses nomes, mas talvez, e quem tava na frente era o Gabigol e o Lautaro lado a lado. O Rony faz isso, o Rony também joga centralizado ou com alguém ao lado, podendo se movimentar, fazer o falso 9, abrir espaço para o Gabigol, ou abrir para um dos pontas jogarem para o meio. Ele pode fazer essa dupla. Vocês viram que eu falei que, né, contra o Bragantino, o Santos jogou com Lautaro e Gabigol lado a lado, uma dupla de ataque com 2 meias abertos. E falei que o Rony talvez tivesse sido contratado também para fazer esse papel. Dito e feito, nos 2 jogos que aconteceram antes de eu gravar esse vídeo, de novo, de repente esse vídeo acabou ficando para mais tarde, porque o Santos demorou para apresentar, vamos sempre lembrar disso, estou gravando no sábado. O Rony contra o São Paulo entrou no meio do ataque, né? No meio do ataque, numa situação muito específica de expulsão e tal. Mas contra o São Paulo, na Vila, no caso, né? Falei do Morumbi, agora na Vila, o Rony entrou de titular lado a lado com o Gabigol. De um lado aberto o Barreal numa meia esquerda, do outro Gabriel Menino numa meia direita, mas o Rony foi uma dupla de ataque com o Gabigol. E por que eu tô pontuando isso? Não só porque eu tinha falado que isso poderia acontecer e aconteceu, mas também porque isso envolve, na minha visão, a chegada do Moisés. O pensamento do Rony, para muita gente, foi ponta esquerda. E nesse vídeo eu falei, não acho que seja só para isso. Quando o Neymar voltar, até pode ser. Porque o Neymar vai estar centralizado, o Gabigol provavelmente à frente, o Rony abre na esquerda. Mas em situações em que o Neymar não vai jogar, sei lá, gramado sintético, será que ele vai jogar contra o Atlético Paranaense no meio de semana pelo Brasileiro? Não sei. Enfim, suspendeu, convocou, lesionou, a gente tem que pensar em tudo. Talvez volte essa formação com 2 caras no meio e 2 meias mais abertos, ou de repente o Neymar na meia aberta, enfim, o Rony centralizado. Você precisa de alguém para fazer a pontinha no 4-3-3, que os técnicos amam. A gente pode discutir isso em outro momento, mas os técnicos amam. O Rony pode ser esse cara, mas o Moisés é o cara da ponta esquerda no 4-3-3. Outra coisa, ele é também, se precisar, o cara da meia esquerda num 4-4-2 com 2 meias abertos, que é o que o Barreal e o Gabriel Menino, eu falei no vídeo contra o São Paulo na Vila, que eles não fizeram, que é ir para a linha de fundo, ir para o drible. O Barreal e o Gabriel Menino não driblaram absolutamente ninguém naquele jogo. Eles jogam de maneiras diferentes, eu não estou nem criticando. Eu estou falando que, se você precisa de um cara aberto ali, ele vai ter que ter o drible. O Miguelito teve contra a Chape, principalmente no primeiro tempo, teve contra o Bragantino também. Precisa de cara que leve a linha de fundo. Se você tem 2 caras para se posicionar dentro da área, para receber esse tapa para trás, por baixo, ou um cruzamento, que no caso seria o Rony e o Gabigol, você precisa ter gente que leve a linha de fundo. O Moisés é driblador, ele vai para cima dos caras, e essa é a principal característica dele, tanto jogando de meia mais aberto, como de ponta esquerda. Então, eu acho que ele chega para isso, para ser uma peça, como eu falei no vídeo de quinta-feira de manhã, um banco, sexta-feira de manhã, já não sei, um banco importante. O banco importante não é um cara que todo jogo vai ser reserva. O banco importante é um cara que às vezes é titular em situações específicas, mas que ele, quando é titular, acaba saindo, e quando é reserva, vai ter uma substituição certa, que é a dele. No Fortaleza do Vojvoda, o Moisés era isso. Pode pegar os anos de 24 antes dele ir pro Cruz Azul e depois 25 quando ele volta, se não é ano. É isso. Ele é o cara que todo jogo não atuava 90 minutos. Ou ele era reserva e entrava, ou ele era titular e saía. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, isso quer dizer que ele funciona em situações específicas. Na mudança tática, se ele tá no banco, ele entra para fazer essa mudança tática. Que o Vojvoda tentou contra o São Paulo na Vila e durou 1 minuto, porque o São Paulo fez o gol, ele saiu do 4-4-2 por 1 minuto, pro 4-3-3, toma o gol e desiste. Se ele é o titular, é o pontinho esquerda. Não quero mais um ponto esquerdo, preciso de alguém mais armador. É ele que sai. Ele vai ser esse cara da substituição tática, na minha visão. Antes ele do que o Lautaro, pelo menos ele sabe que é bola de futebol, sejamos honestos aqui. Bom, vamos falar sobre o estilo do Moisés também? Antes, fala que você pode viajar no estilo. Eu tô indo para São Paulo daqui a pouco. E para ir para São Paulo eu preciso viajar, levar minha mala, né, obviamente. Então a mala da GoCase, sempre disponível lá no link na descrição, com o cupom 20 Santos, QR Code na tela também, você leva a sua mala da GoCase. Tem mochilas, tem uma variedade incrível de coisas e é discreta. Por exemplo, eu tenho uma mala da GoCase que tem um símbolo do Santos. Só que, por exemplo, em dias de jogo dos grandes lá da capital, não dá para andar de metrô mostrando para as torcidas organizadas dos outros, ó, minha mala do Santos. É um risco.
Então tenha essa discreta. Mas você pode personalizar como você quiser. Eu só recomendo que use o cupom Eu Vim de Santos lá na GoCase, que vai te ajudar muito nas suas viagens. Muito bem. Moisés, driblador, cara a cara com o goleiro, teoricamente chuta melhor que o Guilherme, aí eu paro aí para fazer essa comparação. Porque eu tenho visto essa comparação nas redes sociais, porque ela é muito óbvia, no sentido de que ele vem do Fortaleza, onde o Guilherme estava antes de jogar no Santos. E o Guilherme, inclusive, foi mais titular que ele nesse período juntos. O Guilherme, o que a gente reclamava aqui? Que ele tinha a dança, o TikTok, parava, tinha o drible para a direita, e aí tentava, usualmente o chute, às vezes o passe. O Moisés é um cara que tenta mais driblar. Ele vai para cima mesmo, direto, sem ficar parando muito. O que é uma diferença fundamental e que o Santos está precisando. Precisava quando o Guilherme estava aí, a gente cobrou bastante isso. Então acho que essa é a mudança fundamental. É um cara que cara a cara com o goleiro também não é nenhum gênio. A gente criticava isso muito no Guilherme, mas tem seus acertos. Me preocupa um pouco esse tipo de jogada. Aparentemente, porém, é um pouco mais correto nas suas finalizações do que o Guilherme. Mas assim, não é nenhum artilheiro. Não é um cara que vai... Bom, se der para entregar 200 gols no ano, por favor, mas não é um cara que deva entregar muita coisa mesmo, é mais um cara para dar essa assistência para um Gabigol, enfim, para quem estiver à frente dele. Mas é um cara muito driblador, e o Santos precisa desse cara driblador. Tem uma matéria do GE em 2024, quando o Moisés tinha voltado do Cruz Azul pro Fortaleza. Se eu estiver errando o ano, é por aí, né? Tô fazendo aqui sem as anotações na minha frente. E quando ele volta, o GE analisa, olha, torcedor do Fortaleza, calma, porque não é que o Moisés vai entrar e resolver tudo. Vocês sabem que ele é um cara que vai ajudar nessa questão de ser incisivo, driblador, velocista, coisas que animaram o torcedor de Fortaleza nessas campanhas ótimas recentes. Mas ele estava voltando do México, no qual ele não se deu bem e tal. Mas a descrição é sempre essa. É um cara que pega a bola e vai para cima o tempo inteiro, para ser intenso. E o Santos precisa disso. O Santos hoje é um time meio modorrento, né? Falta intensidade dos jogadores com a bola. Sem a bola falta muito. Com a bola também, aí fica difícil. Então, é um cara que, creio eu, tendo fé, identificaram no Santos, na direção do Santos, o técnico do Santos, comissão, que falta esse cara. Então foram atrás do Moisés, tentar aproveitar um mercado mais fácil, né? Porque é um time que foi rebaixado e precisa dessa grana. Vamos ver, eu acho que é isso. Sempre lado esquerdo do campo, com algumas exceções, e o Santos identificou que precisava de gente por ali. E que talvez não seja só o Rony. Talvez o Rony venha com uma outra ideia tática na cabeça do Vojvoda. Vamos ver, eu deixo essa possibilidade aberta aí. Achei uma ótima? Não. Uma boa para ser banco? Sim. Vou insistir nessa história de que o Santos precisa de elenco. Mesmo para ser um 10º colocado no Brasileiro, para a gente só ficar longe da briga contra o rebaixamento. Não dá para você só ter um time titular. Precisa ter elenco para ser meio de tabela. Para brigar lá em cima é outro nível de elenco. O Santos hoje, sábado, 7 de fevereiro, se eu não estou enganado, o Santos não tem elenco o suficiente para viver uma vida tranquila. A gente está vendo isso. Acho que o Moisés é um passo para quem sabe a gente chegar nessa tranquilidade. A gente precisa ser realista. Tchau.